Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 15 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Eu quero agradecer a Deus, em especial pela vida de cada um de vocês. Um dia, uma pessoa me perguntou o que me motivava a realizar essa missão de espalhar o Evangelho todos os dias. E, além de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, uma grande motivação são os testemunhos que vocês enviam nos comentários aí da pregação diária no YouTube. Porque cada testemunho é a confirmação do poder da palavra de Deus na vida daqueles que a recebem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vocês têm me ajudado a não desistir, a seguir firme nesse propósito. E no Evangelho de hoje, eu quero meditar com vocês sobre a gratidão. Irmãos e irmãs, como é importante nós sermos agradecidos. Agradecidos a Deus, agradecidos às pessoas que de alguma forma nos ajudam. A gratidão, ela é um dom maravilhoso, porque quando nós somos gratos, nós atraímos a bênção de Deus. Nós atraímos as vitórias para a nossa vida. O Evangelho vai contar essa passagem de quando Jesus passava naquele caminho e 10 leprosos foram ao seu encontro e eles pararam à distância e clamaram a compaixão do Senhor. Os leprosos, eles não podiam aproximar de ninguém. Eles tinham que manter distância. E até alguns estudos dizem que quando eles andavam com um sino. E esse sino avisava que eles estavam passando para as pessoas saírem, porque era uma doença contagiosa. Então quem era contaminado com a lepra era excluído da sociedade. E aqueles 10 leprosos, com certeza, já tinham procurado outras maneiras de serem curados, mas nada adiantava. Eles ouviram então falar de Jesus, e sabendo que Jesus estava passando ali, eles rapidamente vão ao encontro do Senhor e imploram a cura. E Jesus então, movido de compaixão, fala com eles que eles deviam ir e apresentar ao sacerdote. Naquela época também, quem confirmava se a pessoa estava curada de uma doença era o sacerdote. O sacerdote confirmava a cura e ele então inseria aquela pessoa novamente no seu âmbito familiar e na sociedade.
E aqueles 10, então, eles foram se apresentar, eles acreditaram na palavra de Jesus. E quando eles caminharam, quando eles estavam indo se apresentar ao sacerdote, eles ficam curados. É um milagre maravilhoso. É uma bênção que 10 pessoas receberam. 10 homens que estavam excluídos da família, excluídos de tudo. E recebem esse grande milagre do Senhor. Mas o interessante nessa história é justamente que dos 10, só um volta para agradecer. E o que volta para agradecer era um samaritano. Não era um judeu. E nós já vimos várias vezes dizer que os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Eles não combinavam. Eram 2 povos que havia muita rixa entre eles. Mas é justamente o samaritano que volta para agradecer. E Jesus então faz a questão de perguntar a ele onde estavam os outros 9. Por que os outros não voltaram para agradecer? Somente ele voltou. Os 9 não voltaram porque eles foram ao encontro de Jesus somente, simplesmente, para pedir uma cura. Aquele que volta para agradecer, ele se sente tocado no coração, porque ele vê em Jesus muito mais do que um profeta, muito mais do que alguém que poderia curar uma lepra ou uma enfermidade física. Aquele homem sente que Jesus curou também a sua alma, que Jesus devolveu para ele a dignidade, a vida. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós temos que trazer no nosso coração a lição do Evangelho de hoje. Nós temos que ser agradecidos. Nós precisamos pedir ao Senhor essa virtude, a virtude de agradecer. Porque quando nós voltamos para agradecer, quando nós dedicamos tempo para agradecer, algo maravilhoso acontece, não na vida daquele que nós vamos agradecer, mas acontece principalmente na nossa. O Senhor, Ele não despreza um coração agradecido. Nós precisamos voltar para agradecer. Nós precisamos ter gratidão com o nosso Deus por tudo que Ele fez e faz por nós. Nós temos que ter gratidão com as pessoas, porque a gratidão, ela produz coisas maravilhosas em nós. Aqueles que não voltaram para agradecer, porque veja bem, quando eles estavam com a lepra, eles gritaram de longe, mas quando aquele que volta para agradecer, ele chega perto de Jesus. Então ele pode sentir o toque do Senhor. Ele pôde sentir mais de perto o amor do Senhor. Ele pôde olhar nos olhos de Jesus e ouvir Jesus dizer para ele: vai, a tua fé te salvou. Quando nós voltamos para agradecer, nós temos a oportunidade de ter uma experiência maravilhosa. Quando nós voltamos para dizer obrigado, é aí que começa o nosso processo de conversão. Eu tenho certeza que a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Porque no início, ele viu o Senhor de longe. Mas quando ele vai agradecer, ele pode se prostrar diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Ele pode olhar nos olhos do Senhor e ele pode ouvir o Senhor conversando com ele. Meu irmão, minha irmã, essa é uma experiência que nós precisamos. Nós não podemos ser mal agradecidos. Nós não podemos buscar o Senhor simplesmente para fazer aquilo que nós queremos. O coração de Jesus desejava que os 10 voltassem. Não para Jesus ficar orgulhoso, ele nunca precisou disso. Mas para que aqueles 10 pudessem sentir o seu amor.
Quantas pessoas recebem milagres do Senhor, curas que os médicos falavam que já não tinha mais solução. Quantas e quantas pessoas não voltam para dizer muito obrigado ao Senhor. Mas quem perde é aquele que não volta. Essa palavra vem nos ensinar que o mais importante, o mais bonito, é a volta. Porque é quando nós voltamos para agradecer que nós temos a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Porque quando nós voltamos, nós não voltamos mais para pedir, mas nós voltamos para olhar para o Senhor. Nós voltamos e já temos a oportunidade de prostrar diante dele e de vê-lo como Deus, como o Senhor da nossa vida, assim como aquele homem viu. Quando ele volta, ele já não olha mais para Jesus simplesmente como alguém que pode curá-lo, mas ele já olha para Jesus como Deus, como o Senhor de todas as coisas e Deus da sua vida. E quando nós voltamos para agradecer, é essa a oportunidade que nós temos de nos prostrar diante do Senhor e de adorá-lo, e de sentir de perto a sua presença, e de sentir o seu amor, e de ouvir a sua voz que nos diz: vai, levanta, a sua fé te salvou. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é algo que deve mexer com o nosso coração. Nós não podemos ir atrás do Senhor só quando nós precisamos e não retornar para dizer obrigado. Nós não podemos procurar as pessoas só quando nós precisamos delas e quando o problema foi resolvido, nós não voltamos para agradecer. Agradecer é uma virtude de um coração humilde, de um coração contrito. Agradecer é só para aqueles que sentem de verdade esse milagre, essa transformação, essa graça. Ser grato, irmãos e irmãs, nos faz muito bem. E é por isso que somos chamados a agradecer. Porque quando nós agradecemos, nós ficamos felizes. Nós sentimos a nossa vida mais leve. Quando nós agradecemos, nós melhoramos até o nosso semblante, eu imagino. A alegria que aquele homem teve e a oportunidade que os 9 não quiseram de estar perto de Jesus e de ouvir a sua voz dizendo: vai, a sua fé te salvou. Eu imagino a alegria daquele homem de voltar para sua casa, da sua família vê-lo curado e de principalmente ele poder testemunhar o que Jesus fez por ele. A alegria de estar próximo do Senhor. O Senhor nos criou para vivermos na sua presença. O Senhor nos criou para sermos felizes. E tem um ditado que eu gosto muito: quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece. E isso é uma verdade da palavra de Deus. O Senhor quer me ver feliz. O Senhor quer te ver feliz. Então, não pare simplesmente no pedir. Não se contente somente em pedir. E não deixe o inimigo colocar esse pensamento no seu coração: o Senhor já me curou, Ele já fez o que eu pedi, agora eu não preciso mais dele. Isso é mentira. Porque quando o Senhor realiza algo na nossa vida, Ele quer que nós vivamos a experiência da virtude do agradecimento. Então seja agradecido a Deus. Seja agradecido à sua família, a esposo, o esposo, o filho, a filha. Seja agradecido às pessoas que estão à sua volta. Não cesse de agradecer pela sua vida, pela sua família, pela saúde, pelo emprego, por tudo que o Senhor faz. É tão bonito, irmãos e irmãs, viver essa experiência.
Hoje nós somos chamados para meditar sobre essa virtude, porque o mundo, na correria que está, são pouquíssimos que voltam para agradecer. Eu costumo dizer assim, de pessoas que eu conheço, pessoas que foram procurar oração, pessoas que chegaram num momento de desespero e que assim que o problema foi resolvido, as pessoas sumiram. Mas não sumiram para mim ou para quem estendeu a mão para ela. Sumiram da presença de Deus e perderam a oportunidade. O Senhor nos fala sobre o agradecimento e nós precisamos entender que não é para Ele. Que quando nós agradecemos, somos nós que vivemos a maior experiência na nossa vida. Porque nós temos a oportunidade de adorá-lo. Eu não sei se você é uma pessoa agradecida, mas se você ainda não é, eu quero te convidar a fazer essa experiência. E se você é uma pessoa agradecida, ensine, testemunhe como é importante agradecer. Eu tenho vivido essa experiência de estar diante do Senhor em oração no Santíssimo Sacramento. E às vezes, quando eu estou precisando de algo, eu já chego diante do Senhor querendo falar com Ele tudo que eu preciso. Mas o Espírito Santo coloca no meu coração: agradeça primeiro. E eu tenho certeza absoluta que todos nós temos muitos e muitos motivos para agradecer. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Queremos te agradecer por nossa família. Queremos te agradecer, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por nunca nos abandonar. Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, por cada milagre realizado. Te agradecer, Senhor, porque se hoje nós estamos unidos meditando a sua palavra, é porque um dia o Senhor derramou seu sangue precioso por cada um de nós. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos dar um coração agradecido, que sejamos como aquele que, vendo o milagre que recebeu, voltou para o Senhor e viveu a maior experiência da sua vida, de poder se prostrar diante do Senhor e ouvir a sua voz. Sim, Senhor, que todos que estão ouvindo essa pregação hoje possam fazer essa experiência, porque o nosso processo de conversão, ele começa, Senhor, quando nós tomamos essa decisão de voltar para o Senhor, de te agradecer e de entregar a nossa vida ao Senhor que cuida de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.